Boa noite a todos novamente, caríssimos irmãos. Que Jesus nos abençoe. Vamos à nossa reflexão do Evangelho. Penas e gozos futuros é o tema do Livro dos Espíritos, que é a causa hoje nossa, de muitas aflições de hoje, exatamente se enquadra nesse tema, porque o reflexo, o que somos hoje é o reflexo do que fizemos ontem, em outras vidas, ou até mesmo nessa mesma vida, quando estamos ainda imaturos, e todos nós cometemos erros. Isso é normal, acontece. Está aí ainda a infantilidade do nosso espírito. Somos crianças ainda, tentando engatinhar no ciclo evolutivo da verticalização da alma, do nosso progresso espiritual, da nossa reforma íntima. E cabe-nos sempre perceber esse ponto de que penas ou gozos futuros dependem do que fazemos hoje, ou do que deixamos de fazer no dia de hoje, ou nessa encarnação. Não podemos nos iludir achando que uma migalha que fazemos hoje, de bem no bem, vai nos refletir já amanhã, ou daqui 2 dias, ou daqui 1 mês. Certos processos, meus irmãos, demoram séculos, vidas, para sermos recompensados. Mas é importante a gente sempre o quê? Não desanimar, não deixar de fazer o certo do que tem que ser feito, assim como nossos pais nos falavam antigamente, Não importa, você tem que fazer o certo é assim e pronto, acabou. Então Jesus vem nos mostrar, através do seu Evangelho, tudo que nós devemos fazer. Então, muito importante a gente ter isso em mente e esquecer um pouco o imediatismo, achar que no estalo de dedo nós iremos dormir imperfeitos e acordar anjo. Não é assim que funciona. Então, Emmanuel traz aqui uma reflexão a respeito exatamente disso, de o que estamos fazendo hoje, deixando de fazer hoje. Isso também conta. Desculpe. Que é o que reflete a nossa vida futura. O livro é Justiça Divina, a lição de número 51, intitulada de Nas Leis do Destino. Ele inicia: não digas que Deus sentencia alguém a torturas eternas. Nós temos essa mania, de achar que Deus está castigando a gente, e esquecemos que hoje somos o fruto da nossa semeadura no passado, e Deus somente nos tem como misericórdia e amor, dando-nos sempre uma nova oportunidade de melhoria, de reflexão, sempre oportunidades, indiferente da religião, do credo, da crença da pessoa. Ele sempre nos traz à porta do coração oportunidades para nos tornar seres melhores todos os dias, todos os instantes. Basta a gente perceber, prestar atenção, desde um pensamento até uma palavra maledicente.
se contermos esse mal que ainda está retido dentro de nós, conseguirmos expandir e trocar esse mal pelo bem em palavras, gestos e principalmente pelos pensamentos, aí sim nós começaremos talvez a vislumbrar aquela paz tão desejada que eu acredito que todos os irmãos procuram, assim como eu também. Então, nunca podemos erguer os nossos olhos ao céu e culpar Deus por nosso sofrimento. Isso sim é uma maledicência, é um despreparo da nossa parte. Nós passamos o que passamos, que é por aprendizado, por experiência e por necessidade. Que bom que temos a força para superar isso, e é isso que nós temos que rogar muitas das vezes. Não é para tirar o mal de nós, nós temos que rogar é ter forças para superar essas aflições que nos atingem. Ele prossegue: tanto quanto podemos perceber o pensamento divino imanente, contido em todos os seres e em todas as coisas, o Criador se manifesta a nós outros, criaturas conscientes mas imperfeitas, através de leis que lhe nos expressam os objetivos no rumo do bem supremo. Como a gente estava comentando agora a respeito dos benfeitores, eles não adquiriram ainda a superioridade crística como Jesus, mas já passaram por várias experiências e rumando a esse bem supremo, a essa paz. Então não se abala, a criatura não se abala tão fácil por qualquer coisa. Por quê? Porque a confiança no Altíssimo, meus irmãos, quando surge dentro dos nossos sentimentos, a confiança supera qualquer aflição. E o importante, sempre a gente ressalta isso, é o aprendizado. O que a gente está aprendendo com a mãe aflição, com o pai sofrimento? O que nós estamos aprendendo? É isso que a gente tem que absorver. Essas leis, as leis de Deus, na feição primitiva, podem ser abordadas nos processos rudimentares aqui no nosso próprio campo físico, aqui entre os homens. O fogo, por exemplo, é agente precioso da evolução, nos limites em que deve ser conservado. Entretanto, se colarmos a mão no braseiro, é natural incorras de imediato nas consequências. Então, vejamos o exemplo, o fogo, desde os primórdios, quando foi descoberto o fogo por nós, pelos homens, o quão evoluiu de lá para cá por causa do fogo. Não só o ato de assar, o aquecer, mas futuramente, para o mais futuro, a fundição, e por aí vai. Todas as modificações que o fogo nos trouxe, as melhorias no nosso dia a dia. Porém, o fogo em si, se a gente não tiver o cuidado necessário, ele nos queima. A brasa do conhecimento, por exemplo, a brasa do conhecimento. Se nós estudarmos o Evangelho, por exemplo, soubermos e decorarmos o Evangelho, o livro dos Espíritos, todas essas questões, e não utilizarmos, o que estamos fazendo? Colocando a mão na brasa, deixando-o contido dentro de nós, ao invés de expandir, porque o estudo,
O reflexo do estudo é o quê? É a prova, é a utilização, a ação daquele conhecimento que a gente adquiriu. A máquina é apêndice do progresso. Contudo, se não lhe atendes às necessidades, sofrerás para logo os resultados desastrosos da negligência ou da indisciplina, porque existe a manutenção da máquina, a máquina física, seja a máquina que for. Os irmãos podem, nos ajuda no processo da evolução, ajuda, nos facilita a vida. Qualquer máquina que é criada, desde um simples carro até uma grande máquina industrial, é para quê? Facilitar e evoluir os nossos processos de trabalho e de desenvolvimento. Porém, existe a manutenção, porque a máquina só por si só, uma hora ela quebra, principalmente se for negligenciado ou mal cuidado, com a indisciplina desses cuidados. Então, ocorre o mesmo conosco nos planos da consciência. Se nós não mantermos sempre aqui nossos pensamentos voltados sempre para o bem, com disciplina, pois cada um sabe de si e cada um sabe dos próprios defeitos, porque não somos perfeitos. O único que esteve perfeito entre nós foi Jesus. Então nós sabemos, cada um sabe de si, não precisa ninguém apontar os nossos defeitos. Então, quando nós temos a disciplina e o cuidado de corrigir nossos próprios defeitos, assim a nossa consciência não nos pesa. E essa é a manutenção da máquina. Só que essa máquina é o corpo, nossa mente, o que fazemos, o que pensamos e o que agimos, no que agimos. Se estarmos invigilantes, indisciplinados, nós conseguimos sim sair do caminho correto. Muito fácil. Por quê? Porque o materialismo é muito forte ainda entre nós aqui encarnados. E para a gente se entregar às coisas da terra ao invés das coisas do céu é muito fácil. Então, se a gente não tiver disciplina para manter essa manutenção diária em nós mesmos, a máquina para, ou começa a trabalhar de uma maneira errada, ocasionando futuramente grandes faltas ou grandes falhas. Na matemática do universo, o destino dar-nos-á sempre daquilo que lhe dermos. Veja bem, essa é a lei que a gente já conhece, da causa e efeito. O que a gente manda para o universo, o que a gente manda, emana de nós, é o que nós teremos de volta. Não é só falar não, meus irmãos, não é só nossas palavras não, e principalmente nossos pensamentos, porque pensamentos são vibrações que criam coisas, criam situações, e principalmente essas vibrações voltam. Como ele diz aqui, dar-nos-á sempre daquilo que nós dermos. Então, o que estamos dando para o universo de nós? É essa reflexão. É inútil que dignitários desse ou daquele princípio religioso, casa religiosa, te pintem o todo perfeito por soberano purpurado. Dignitários, meus irmãos, é aquele que tem um pouco mais de conhecimento dentro de uma escola religiosa, vamos dizer os mestres, como um padre ou um pastor, por exemplo, né? Então, é inútil que esses
dignitários desse ou daquele princípio religioso nos pintem o todo-poderoso, todo-perfeito, por soberano purpurado, suscetível de encolarizar-se por falta de vassalagem ou envadecer-se à vista de adulações. Imagina que Deus, né, vai se encolarizar porque a gente não está se rebaixando a Ele, ou se envaidecer quando fazemos as nossas preces, nossas rogativas, nossas orações, súplicas, envolvendo o Criador de todas as maneiras possíveis, né? Da gente ajoelhar e rezar, que é o dito popular, né? Para Deus não faz diferença isso. Faz diferença, sim, como nós estamos levando as nossas vidas. Porque nada adianta, meus irmãos, a gente fazer uma prece e sair ali na esquina e chutar a cabeça de um cachorro, por exemplo. Nada adianta, né? Então, Deus não tem esse tipo de vaidade onde a gente precisa, né? Ele sabe muito bem da nossa condição, Ele conhece cada um de nós, sabe o dia que nasceu, sabe o apelido, sabe o que fez, o que deixou de fazer, todos nós. E Ele não tem mais aquela antiga, né, pensamento nosso de temência, né, que a gente tem que temer a Deus. Jesus veio nos trazer que Deus é amor, não é um tirano, não é um ser vingativo que pune ou que maltrata os seus filhos. Pelo contrário, Ele sempre nos perdoa, sempre nos oferece oportunidades mil para a reparação de nossas faltas. Os que procedem assim, dessa maneira que eu acabei de falar, né, podem estar movidos de santos propósitos ou piamente magnetizados por lendas e tradições respeitáveis que o tempo mumificou, mas se esquecendo que, mesmo ante as leis dos homens, pessoa alguma consegue furtar moralmente o merecimento ou a culpa da outra pessoa. Então, por mais que o líder religioso, meus irmãos, faça preces, faça novenas, ou o que quer que seja de tratamento, eles não vão passar pelo que nós precisamos passar. Então, diferente de tudo isso, quem que vai ter que passar pela experiência somos nós, meus irmãos. Prece nenhuma vai fazer sair aquilo que a gente precisa passar. Como eu disse no começo, a gente tem que rogar nossas preces, não que a gente não precise passar pelo esse sofrimento, mas que a gente seja forte o suficiente para superar e aprender com esse sofrimento, que é bem diferente. E ninguém vai passar por nós, meus irmãos. O que é nosso, é herança nossa, e nós temos que receber de braços abertos. Deus é amor, amor que se expande do átomo aos astros, mas é justiça também. Justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje, a fim de retificar-se. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Então, esse amor de Deus que Ele tem por nós, é o que eu acabei de falar, Ele nos oportuniza 1.000, 2.000, 10.000 vezes nós passarmos pela mesma prova, a fim de que a gente consiga passar de ano, a gente consiga ser aprovado na faculdade do amor. 1.000, 10.000 vezes, ou quantas encarnações necessárias, Ele nunca vai deixar de nos dar a oportunidade da retificação pelos nossos males.
por mais que a gente insista no erro, Ele não desiste de nós nunca. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. É outra falha nossa, né? Vem uma pessoa bem-sucedida falar que aquele ali foi abençoado por Deus. Gente, todos nós somos abençoados por Deus, todos os instantes. Só de estarmos aqui encarnados na terra, passando neste século abençoado, com tanta informação, tanta facilidades, tanta ferramenta para a gente ajudar a nós mesmos, nós somos abençoados. Não é um ou outro não abençoado por Deus, todos nós somos. Deus não tem preferência por ninguém, não. São todos seus filhos, somos todos filhos dele. Então não pode a gente falar isso, que Deus está ajudando aquele irmão, e aí a gente até solta uma blasfêmia, e a mim não. A gente não sabe as dificuldades do próximo, meus irmãos. Mal e mal a gente sabe das nossas próprias dificuldades, daquilo que ainda teremos que passar, que nem sabemos ainda. A garganta ficou ruim. Recorda que não podes raciocinar através do cérebro alheio e nem comer pela boca do próximo. O Criador criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. Para isso, sendo amor, repletou-lhes a todos nós o caminho de bênçãos e luzes, e sendo justiça, determinou possuísse cada um de nós vontade e razão. Vejam bem, vontade e razão. A vida sim, aqui ou além, será sempre o que nós quisermos. Vejam, o que nós quisermos. Então, nossa vontade faz a grande diferença. Foi dito aqui também isso, né? Que os benfeitores não se envolvem e não se abalam com a nossa aflição, mas o que deixa eles mais afinizados conosco e mais acessível para o nosso auxílio é quando nós nos esforçamos para enfrentar as dificuldades. Nós estamos então assim fazendo a nossa parte, com a vontade de melhorar, a vontade de superar o quê? A si mesmo, as próprias dificuldades. Todos nós temos, meus irmãos, indiferente da classe, da cor, da raça ou da situação financeira, todos nós temos dificuldades. É por isso que estamos aqui encarnados no planeta Terra, passando por essas experiências, vivenciando tudo esses acontecimentos, essa mudança no mundo. Então encarnamos no momento certo, na hora certa, para a gente resolver algumas de nossas pendências. Então a vontade se faz necessária, claro, porque sempre somos abençoados e iluminados pelo Evangelho, por Jesus, pelos benfeitores, não só através de um estudo, mas pelas vibrações. As vibrações que eles emanam, se nós tivéssemos ideia de vislumbrar o trabalho dos benfeitores espirituais envolvendo esferas, países inteiros, nós confiaríamos ainda mais no Criador, na misericórdia divina. Mas nós só acreditamos naquilo que vemos, né? E essas vibrações, infelizmente, na nossa situação atual, não temos capacidade para enxergar isso. Então vejamos quanto de bênçãos, de chuvas de bênçãos que recebemos e não percebemos. Achamos que a chuva só vai cair no telhado do vizinho, no nosso telhado não. E como foi o início do estudo, aquele que reclama,
né, que esquece da resignação, sofre mais e sofre à toa, está sofrendo à toa. Então, para finalizar, e não sofismemos a palavra de Jesus, quando prometeu ao companheiro de sofrimento no Calvário, um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus, que lhe pediu perdão, e Jesus, né, prometeu a ele a entrada no paraíso, que ele entraria junto, né, que estaria com ele no paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo que nos informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. Então, essa construção do reino de Deus, meus irmãos, cabe a nós mesmos colocarmos tijolo por tijolo, não esperando que alguém faça isso por nós, que alguém faça uma prece para mim, que alguém faça uma reza para eu melhorar, que alguém faça uma indução para que eu melhore e consiga colocar mais um tijolo dentro da construção do reino de Deus aqui, dentro dos nossos sentimentos. Não, tudo depende, meus irmãos, de nós mesmos. E se nós nos esforçarmos, se nós tivermos vontade, nós tivermos a crença e a fé necessária, nós perdemos oportunidades. Não se passa uma encarnação em branco, claro, a gente sempre tem uma experiência, uma vivência boa para nós. Mas se a gente pode aproveitar toda essa ferramenta, todos esses ensinamentos tão acessíveis que temos hoje para a nossa própria melhoria, por que não utilizá-las, né, de uma maneira sábia e colocar em prática, é claro. Conhecendo a verdade nos liberta. Nosso jugo fica mais leve quando estamos com Jesus ao nosso lado. Só que Ele não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. Porque Ele mesmo nos assegurou, enquanto houvesse uma alma, uma criatura aqui na terra que ainda estivesse sofrendo, Ele aqui estaria. E assim se procede. E Ele está aqui entre nós hoje, aqui dentro desse salão, dentro desse ambiente, assim como Ele está em vários lugares abençoando as escolas religiosas. Cabe a nós o quê? O nosso esforço diário, a nossa reforma íntima e a nossa confiança de que não estamos sós, meus irmãos. Lembrando sempre, nas leis do destino, amanhã, o nosso amanhã depende de hoje, do que fazemos hoje, do que pensamos hoje, do que falamos hoje. Vai refletir amanhã, daqui 10 anos, daqui 10 encarnações. Mas é nosso, meus irmãos, a responsabilidade é nossa e ninguém vai fazer por nós, nem mesmo Deus, né, vai fazer por nós, porque não seria justo, né? Cada um tem que passar pelo processo, para que um dia, sim, a gente possa vislumbrar os encantos da paz e da serenidade que um benfeitor, um espírito mais elevado sente no momento. Então, é isso, meus irmãos, a mensagem de hoje. Que Jesus nos abençoe, que possamos sempre contar com a presença divina dele em nossas vidas, com a certeza, com a nossa fé, nossa confiança de que não estamos desamparados e não estamos sós, nem no meio do deserto. Jesus querido, irmão, mestre amado, que a tua luz e o teu amor nos envolva sempre na certeza de não estarmos desamparados pela tua misericórdia divina. Auxilia-nos, Senhor, a seguir os teus ensinamentos, e que teu amor possa envolver
as nossas consciências, a fim de que possamos olhar ao próximo como um verdadeiro irmão, na fraternidade, no amor e na paz. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado aos irmãos benfeitores espirituais desse hospital que nos recebe com tanto carinho, preparando esse ambiente, harmonizando e limpando todas as energias para que possamos sentir esses fluidos beneméritos que nos refazem os ânimos do corpo e da alma. Fica conosco, Jesus amado, ajuda-nos a estar contigo, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, que Jesus nos abençoe.